Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Fala galera! Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em processo civil? Vamos lá? Estamos estudando as execuções e agora passamos então para a execução de alimentos, tá? Não vamos falar da ação, vamos falar da execução. A execução de alimentos é o procedimento da execução para os alimentos, né? Iniciado nas vezes em que há o quê? Inadimplência do devedor. Então, aqui a gente não tá falando da ação de alimentos, falando da execução. O cara deixou de pagar, o cara. Pode ser o cara, o pai, a mãe, o avô, quem deve pagar, né? Então, já houve uma ação de alimentos, que foi definido quem vai pagar para o alimentando, e essa pessoa deixou de pagar, certo? Houve o inadimplemento. Então, quando o devedor de alimentos não cumpre com o pagamento das pensões alimentícias devidas ao alimentando, tornando-se executável no processo judicial. E é importante, pessoal, lembrar da reciprocidade da ação de alimentos. O que significa isso? O artigo 1696 do Código Civil dispõe que o direito à prestação de alimentos, é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, tá? Recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros. Então, assim, não conseguiu chegar em um, sei lá, o pai não consegue pagar, a mãe dele que vai pagar, a avó, por exemplo, tá? Então, pode ser de pai para filho, também de filho para pai. Perdão, eu sempre começo o vídeo tossindo. Que troca. Se eu tento, mas chega uma hora que não dá. Todo vídeo meu tem eu tossindo tomando água. Então, vamos lá. Então, voltando à reciprocidade da ação de alimentos. Então, pode ser de pai para filho, de filho para pai. Pensa num pai idoso, que não tem nenhuma renda, sei lá, né? Tô imaginando aqui. Pode ser de filho para pai, de mãe para filho. Não é só o pai que paga a pensão. Pode ser de avô para neto. Eu tenho uma amiga que paga pensão para a neta, né? O filho dela é desaparecido. E o juiz, então, deu para ela pagar, tá? Então, é importante saber sobre a reciprocidade na ação de alimentos. Porque as pessoas, no geral, né, ficam com o senso comum de que só o pai paga alimento para os filhos. E não é isso. Beleza? O que mais? É importante também, antes da gente começar a falar dos procedimentos, diferenciar em que fase processual se encontram os alimentos. Os alimentos é a pensão, tá? A gente fala que os alimentos é a pensão. Que fase que tá? Por quê? Pode ser que esteja em fase de conhecimento na ação de alimentos. Ou seja, não foi nem decidido ainda, né? Ainda vai ser definido de quem é o dever de pagar e o valor a ser pago, correto? Ou já na fase de execução, em que só ocorre a cobrança do valor devido, porque já houve uma ação de conhecimento anterior. Então, são duas ações possíveis nos alimentos, certo? Antes da gente, é uma introdução, tá, pessoal? Antes da gente começar a falar de execução. Então, só para a gente entender, para não ficar confuso na cabeça. Pode haver a ação de conhecimento, né, que é a própria ação de alimentos, em que se busca o reconhecimento do dever de pagar. Então, primeiro, essa declaração, essa declaratória de quem vai pagar, se é o pai, se é a mãe, se é o avô, em face de quem essa ação, né? Para definir o quê? O dever ou não de pagar, o valor, e disso vai sair um título executivo, o quê, gente? Da ação de conhecimento? Um título executivo judicial, que vai, então, passar para a fase de cumprimento de sentença, lá do artigo 513, tá? O que nós estamos trabalhando agora é a execução, é o outro tipo de ação. Se vai ser a prisão por não pagar ou se vai cobrar a quantia, beleza? Então, a ação de execução deve ser
usada para cobrar do devedor de alimentos quaisquer parcelas que se encontram em atraso, certo? Então, é a cobrança do valor que já foi definido. E aqui gera-se um título executivo extrajudicial, né? Então, dessa ação sai um título executivo extrajudicial. E o executado tem 3 dias para pagar as parcelas vencidas antes do ajuizamento. Então, ajuizou-se hoje. Então, conta as 3 anteriores, tá? Para que tem que pagar. E as vincendas, ou seja, as que vão vencer no decurso do processo. Então, se eu entrei hoje, ele vai ter que pagar as 3 anteriores. E digamos que só daqui 3 meses a ação chegue ao final, né, de execução. Então, ele vai pagar as 3 anteriores e todas que venceram no decurso do processo. Beleza? Artigo 911, tá? 911, dei uma lida lá. O 911, eu vou resumir aqui, ele vai mandar aplicar de forma subsidiária o que está posto no 528, tá? E aí, em suma, é o seguinte: se a justificativa não for aceita pelo juiz, então pode-se dar a prisão de 1 a 3 meses. Essa prisão ela tem um caráter intimidatório para forçar o pagamento, né? Não é uma punição, mas é uma intimidação para que ele pague esse valor. É em regime fechado, não é em regime semiaberto, hipótese alguma. E aí o código prevê que ele vai ficar separado dos demais presos, tá? Ele, eu digo, um indivíduo que deve, seja a mulher, seja o homem. Mesmo preso, o parágrafo 5º desse artigo 911 prevê, então, não, é o 5º do 528, tá? Prevê do CPC que o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas nem das vincendas. Se ele for preso, ele continua tendo que pagar as 3 anteriores e as que decorrem no processo. Mesmo preso, ele tem que pagar. Ah, então eu vou ser preso para pagar. Não. Não. Vai ser preso e tem que pagar. No requerimento, então, dessa ação de execução, deve estar expresso o pedido de prisão ou desconto em folha. Se o pedido é pela prisão ou pelo desconto na folha, pela quantidade, né? Ou pela quantia. Pagou, sai da prisão, tá? Pagou, sai da prisão. Então, efetuado o pagamento, poderá sair da prisão. A prisão acontece, então, quando atrasam 3 últimas parcelas, venceu uma, venceu 2, venceu 3, ajuiza, né? Então, a prisão acontece quando atrasam 3 parcelas últimas, até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento, como eu disse, né, da execução, e as que vencerem, as vincendas, né, no decurso do processo. Então, se já está devendo 1 ano, por exemplo, e só depois deste ano é pedida a prisão, então a pessoa levou, né, a pessoa que recebe os alimentos, esperou o ano inteiro. Não foi assim imediato. Então, são 12 meses de atraso. Então, se ele está devendo 1 ano de pensão e só depois deste ano é pedida a prisão, se ele paga as 3 anteriores ao ajuizamento e as que vencerem no curso do processo, ele é liberado. O restante tem que ser executado em quantia certa, tá? Na execução lá, normal de quantia certa. Ele tem a obrigação de pagar as 3 anteriores antes do ajuizamento da prisão e as que vencerem no decurso. Que mais? Se for solto e atrasar novamente novas 3, preso de novo, tá? Se a condenação for a pena máxima, porque é de 1 a 3 meses, tá? O tempo que ele ficar preso. Se for a condenação por pena máxima, 3 meses, ao término da prisão, converte para execução de quantia certa. Então, ficou preso, os 3 meses não pagou, vai para execução de quantia certa. Caso a execução do título extrajudicial aqui na execução não seja requerida na forma do 911 do CPC, o 913 estabelece que o que está lá no 824, olha quanto combinado, e seguintes devem ser observados. Ou seja, traduzindo, gente, execução de quantia certa, tá? Se não pedir certinho, como tá no 911, 913, prisão, desconto em folha, aí tem que executar, então, como quantia certa, tá? A execução de alimentos, ela pode ser embargada pelo executado, tá? O artigo 915 traz essa possibilidade. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias,
contado conforme o caso na forma do 231, que fala dos prazos, tá? Nos embargos da execução de alimentos, o executado, ele vai ter que, nesses embargos, vai ter que convencer o juiz porque ele não pagou. Desemprego, eu sei que não é uma possibilidade, tá? Então, nos embargos, a execução de alimentos, executado por alegar qualquer matéria típica do processo pode, né, alegar qualquer matéria típica do processo de conhecimento. O que ele pode alegar? Por exemplo, inexigibilidade da obrigação, não sou obrigado, vocês estão entendendo errado, aonde que está escrito que eu devo, né? A inexequibilidade do título, a avaliação ou penhoras equivocadas, o excesso de execução, ou seja, não é esse valor que eu devo, a incompetência, ou seja, não é nesse juízo, enfim, que deveria ser executado, né? Então, ele pode alegar várias coisas e aí vai caber ao juiz analisar. Então, cabe embargos, tá? Na execução de alimentos. E cabe também a pré-executividade. Eu venho falando da pré-executividade na execução, mas assim, não vou falar da pré-executividade. Quer saber? Vai lá no Spotify, estuda, no seu caderno, enfim, no Google. Mas cabe a pré-executividade, porque senão a gente não fica horas aqui falando, né? Não é o foco do vídeo. E aí, o pagamento dos alimentos, ele pode ser feito em desconto em folha de pagamento do executado, desconto direto em outros rendimentos dele, por exemplo, nos aluguéis que ele recebe, por exemplo, em coerção patrimonial por meio de penhora de bens, por coerção pessoal, que é a prisão, beleza? Com a prisão civil do executado. E assim, a ordem de desconto, se não cumprida, o juiz pode dar aí o descumprimento à entidade, à empresa que não fizer, tá? Se ele for servidor público, militar ou empregado da CLT, então pode vir descontado no holerite. E a empresa tem obrigação de cumprir, tá? Sob pena de ficar caracterizado a desobediência. A empresa é notificada por ofício para efetuar o desconto, então, sob pena de cometer crime se não cumprido. Beleza, pessoal? Então, é isso. A execução de alimentos é isso aí, tá? Então, é aquela obrigação alimentar que o devedor não paga. Então, é feita uma petição inicial com o título executivo extrajudicial e o devedor vai ser citado, então, para pagar. Se ele quiser embargar, ele embarga. Vai ter que tentar convencer o juiz. Ele pode pagar tudo e aí é extinto o processo, né, de execução. Se ele não pagar, vai daí a prisão civil, né? E tudo isso também pode se transformar em execução comum de quantia certa lá do 824, tá bom? Uma prisão de 1 a 3 meses, devendo, enquanto estiver preso, vai pagar as 3 últimas e as que vencerem durante o processo, pagou, saiu. Se reincidir, é preso de novo. Se preso, fica separado dos outros presos, né? Que mais? É isso, tá? Então, estudem aí a ação de alimentos. No nosso próximo encontro, a gente vai estudar a execução para a entrega da coisa. Eu acho que a gente está acabando aqui a execução da entrega da coisa, certo ou incerto, e depois a obrigação de fazer e não fazer. E a gente encerra as execuções para partir, então, para as tutelas. Esse tem assunto para falar, tá bom? Então, estudem aí. Até breve.